para voltar a falar de um caso que chocou os moradores lá em Palmeira dos Índios. O caso daquele idoso que foi flagrado jogando comida envenenada para os cachorros de rua. A gente falou disso ontem aqui no Cidade, desse flagrante que deu, assim, muita raiva de assistir. Ele foi preso, lembram disso? Inclusive tentou subornar a polícia. Só que o destino dele mudou, né? Eu vou perguntar aqui para Alan Garcia qual foi a decisão da justiça depois que esse idoso foi preso. É contigo, Alan. Oi, Beatriz. Imagens que mostram o idoso carregando uma sacola onde tem a comida que ele colocou para os cães, junto também com o veneno. Tem essas imagens, tem também testemunha, tem o delegado que chegou a ponto de prendê-lo, né? Mas a justiça hoje decidiu, na audiência de custódia, liberar esse idoso com pouco mais de 80 anos. Mas por quê? De onde vem, né, a interpretação para que esse idoso pudesse sair dessa audiência de custódia em liberdade? A gente vai entender essa decisão com o advogado Marcelo Medeiros, advogado criminal, que está aqui com a gente. Ele vai ajudar a gente entender a interpretação do juiz diante de tudo o que aconteceu. Mas vamos relembrar o caso, daqui a pouco eu converso com o doutor Marcelo nessa entrevista ao vivo. Para a gente relembrar esse caso, é um idoso de 82 anos, lá em Palmeira dos Índios. Ele foi preso porque imagens e pessoas levaram até a polícia a denúncia de que ele estava com uma sacola colocando veneno para cães e 4 cães morreram. A suspeita por causa desse veneno que esse idoso misturou nessa comida. Uma câmera de monitoramento, inclusive, registra salsicha, outras comidas que estavam, né, nessa mistura que esse idoso fez junto com esse veneno utilizado por muita gente para matar ratos. O delegado, que estava de plantão no dia em que isso aconteceu, fala agora para a gente detalhes dessa prisão, o que ele recebeu e motivou ir em busca desse idoso. Vamos ouvi-lo. Nesse último final de semana, durante o plantão da Delegacia Regional de Palmeira dos Índios, onde eu me encontrava, na madrugada de ontem nós autuamos um senhor idoso de 82 anos por maltratos a animais e também por suborno. Por que maltrato aos animais? Porque, infelizmente, ele jogou uma bolsa com chumbinho misturado com comida e naquele momento morreram 4 animais, 4 cachorros que estavam numa calçada. Bom, diante disso autuamos e comunicamos à Justiça. E a Justiça ontem, durante a audiência de custódia, decretou o seguinte: ele não poderá se ausentar da cidade de Palmeira dos Índios, a não ser que comunique para onde ele vai. 2, ele deverá ficar em sua residência de 19 às 7 horas da manhã, tá certo? E 3, ele terá que comparecer na Justiça de 15 em 15 dias para assinar. Agora, isso deixando bem claro que o processo corre normalmente. Isso não é o resultado, não é o que o juiz condenou. É nesse primeiro momento, durante a audiência de custódia. Após o término do processo, aí o juiz dará a sentença, a qual nós tomaremos conhecimento e passaremos a vocês. Baseado em que diz a lei, o juiz tomou a decisão de, na audiência de custódia, liberar esse idoso, com essas medidas cautelares que ele vai precisar obedecer. Mas é claro, né, revolta muito porque existem imagens, as pessoas denunciaram, o delegado esteve no local e também constatou os crimes cometidos por esse homem, por esse idoso de 82 anos, e na audiência de custódia ele foi liberado. Mas por quê? O que o juiz pode ter levado em consideração para soltar diante dele, né, com todas aquelas provas, um criminoso? Apesar da idade, né, o próprio delegado acredita que foi esse homem, sim, que matou esses cães envenenados. Por isso a gente convidou o advogado criminalista Marcelo Medeiros para ajudar a gente a entender. Doutor Marcelo, imagens, o delegado esteve, né, lá no local, constatou o que aconteceu, audiência de custódia e o idoso, né, o suspeito, até que a justiça realmente o condene, né, ou não, suspeito, foi liberado. Por quê? O que o juiz levou em consideração, ou pode ter levado em consideração, para tomar essa atitude? Muito obrigado, meu amiguinho. Vamos lá. E aí, o que é que aconteceu?
Primeiramente, boa noite. Nós precisamos separar dois tipos de prisões. Nós temos a prisão-pena, que é quando o cidadão ele é condenado, ou seja, há uma certeza da culpabilidade daquela pessoa, e existe a prisão cautelar. E a prisão cautelar ela é a prisão preventiva ou a prisão temporária, tá? A prisão cautelar, que é uma prisão que precede a sentença penal condenatória, até porque a nossa Constituição Federal prevê o princípio da presunção de inocência, a prisão cautelar ela só se aplica em hipóteses excepcionais. Então, o nosso Código de Processo Penal, ele prevê que a prisão cautelar, ou seja, a prisão antes da certeza da culpabilidade, ela só se aplica quando estão presentes os requisitos lá do artigo 312 do CPP. Então, por exemplo, há um risco à garantia da ordem pública, ou seja, aquele cidadão é reincidente à prática de crimes. Quando o cidadão ele é reincidente da prática de delitos, o Estado e o juiz pode decretar prisão preventiva para preservar a sociedade, para que aquele cidadão ele não volte a cometer outros crimes. Há um risco à aplicação da lei penal se aquele cidadão for condenado no futuro. Há um risco de que a lei penal não seja aplicada naquele caso concreto. Então, o juiz, levando em consideração essas situações de ser tecnicamente primário, ou seja, não há um risco de que aquele cidadão volte a delinquir, existe uma residência física fixa, ou seja, não há um risco à aplicação da lei penal, o juiz ele pode se valer dessa lei, desse direito, que é o direito à liberdade provisória que está previsto na nossa Constituição Federal. E, inclusive, ainda assim, a pena, em que pese ter tido um aumento na pena do crime de maus tratos, ainda é uma pena muito branda. Se ele fosse condenado hoje, com sentença penal condenatória transitada e julgado, a pena dele certamente seria convertida em prestação de serviço comunitário. Então, não é coerente o juiz decretar um regime penal mais gravoso, que seria no regime fechado, quando, ao final do processo, ele sendo efetivamente condenado, aquela pena ela será convertida em pena restritiva de direito, porque a legislação ainda é muito branda para esse tipo de crime. O fato dele ter uma idade já avançada, tem mais de 80 anos, isso também pode ser levado em consideração? Sem sombra de dúvida. Claro que a lei não prevê expressamente a questão da idade, mas só o fato de ele já ter uma idade avançada, durante toda essa trajetória, ele não praticou nenhum crime, tem residência fixa, tem trabalho ou é aposentado, sem sombra de dúvida, esse é um fator que o juiz ele deve ter ponderado na hora de conceder a liberdade provisória. Até porque já tivemos outros casos semelhantes que o juiz decretou a prisão preventiva. Mas esse fator, sem sombra de dúvida, a idade é um fator preponderante para que ele responda ao processo de liberdade. Esse idoso suspeito, até então, vai precisar cumprir medidas cautelares. Foi uma imposição do juiz para poder soltá-lo na audiência de custódia. Se ele não cumprir essas medidas, aí sim, ele pode ir para a cadeia? Perfeito. São medidas cautelares diversas da prisão. Exatamente para que o risco, a garantia da ordem pública seja preservado, não haja o risco de, no futuro, a lei penal não ser aplicada. Então, não havendo o cumprimento total das cautelares que foi estabelecida pelo juiz, sem sombra de dúvida, o juiz ele irá decretar prisão preventiva. Que aí sim ele terá uma razão, terá um motivo para colocar o suspeito ali na prisão até que o processo de investigação seja concluído. Perfeitamente. Até porque a prisão no Brasil é a regra. Na verdade, a liberdade é a regra. A prisão é exceção e só se aplica quando há certeza da culpabilidade. É a partir desse momento que se afasta, nesse momento, o princípio da presunção da inocência. Marcelo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, importantíssimos para ajudar a gente a entender um pouco, né, o que se passou na cabeça do juiz em liberar esse idoso de pouco mais de 82 anos, suspeito de matar 4 cães envenenados, né? Causa aquela revolta, muita gente, aliás, se revoltou quando veio a denúncia, né? O pronunciamento do delegado afirmando o que ele constatou lá em Palmeira dos Índios, mas existe a lei, o juiz tem que seguir a lei e diante do que disse o Marcelo, agora a gente consegue entender, Beatriz, por que o juiz tomou essa atitude de liberar o suspeito na audiência de custódia, apesar das imagens trazer ali para a gente realmente o que aconteceu. Então, o doutor Marcelo trouxe para a gente todo esse entendimento que o juiz precisa ter e, diante disso, ele tomou a atitude de liberar o suspeito na audiência de custódia.